tenho 94 anos. E o maior medo que eu tenho não é morrer e ninguém perceber rápido o suficiente. Deixa eu te contar o que ninguém te fala sobre chegar até essa idade. As pessoas pensam que a velhice vem com serenidade, com aquela paz de quem já viveu tudo, com filhos por perto, netos no colo, a família reunida ao redor de um homem que chegou ao fim com a vida cumprida. É isso que aparece nos filmes. É isso que a gente acredita enquanto é jovem e ainda tem tempo de acreditar em ilusões. A realidade é outra. A realidade é uma cama de solteiro num quarto de 4 metros quadrados. É o barulho da televisão do vizinho de quarto vazando pela parede fina. É a enfermeira que entra de manhã, te dá o remédio, pergunta se você dormiu bem e sai antes que você termine de responder. É o café que esfria antes de você conseguir segurá-lo direito porque os dedos já não obedecem como antes. Eu construí pontes, sabe? Pontes de verdade. Concreto, aço, cálculo estrutural. Passei 40 anos erguendo estruturas que ainda estão de pé hoje. Tem uma ponte no Rio Jundiaí que eu entreguei 3 semanas antes do prazo, em 1978. O prefeito me apertou a mão na frente das câmeras. Eu guardei a foto plastificada durante décadas. Achei que aquilo era o que ficava de um homem, o que provava que eu havia passado por aqui. Mas sabe o que prova que um homem passou por aqui? Os filhos que ficam. E eu tenho 6 filhos. 6. Beatriz, Roberto, Cláudia, Marcos, Tânia e Sérgio. 6 pessoas que eu vi nascer, que carregaram meu nome, que cresceram dentro da mesma casa que eu. E nenhum deles me visita há 20 anos. 20 anos. Não é exagero, não é força de expressão. São 20 anos de aniversários que passaram sem uma ligação. São 20 natais com a cadeira vazia. São 20 invernos em que eu fui ficando mais velho e eles foram ficando mais distantes. E eu fui entendendo aos poucos, com a crueldade lenta que só o tempo tem, que aquela distância não foi um acidente, foi uma resposta ao tipo de pai que eu fui. E é sobre isso que eu preciso te falar. Não porque contar dói menos do que calar, dói mais, mas porque você está do outro lado dessa história ainda com tempo de mudar o final da sua. E eu não tive ninguém para me dizer o que eu vou te dizer agora. Ninguém me parou no meio da correria e disse: Valdemar, para. Olha para o que você está perdendo. Olha para as pessoas que estão esperando por você enquanto você olha para outro lado. Ninguém me disse isso. Então eu vou ser essa pessoa para você, mesmo que seja tarde demais para mim. Eu era um homem convicto. Isso é o problema. Homens inseguros às vezes tropeçam e perguntam se estão indo no caminho certo. Homens convictos nunca perguntam nada. Eles seguem em frente com tanta certeza que não percebem quando o caminho que estão seguindo leva para o lugar errado. Eu acreditava, com toda a força que um homem pode acreditar em alguma coisa, que amor se prova. Não se sente, não se fala, não se demonstra com palavras ou com presença. Se prova com resultado, com estrutura, com dinheiro no final do mês, escola paga, roupa no corpo, teto sobre a cabeça. O meu pai me ensinou isso, e o pai dele ensinou para ele. Era uma mentira que passava de geração em geração como se fosse sabedoria, embrulhada em orgulho de homem, e ninguém nunca parou para abrir o embrulho e ver o que estava dentro. Eu trabalhava feito quem está fugindo de alguma coisa, mas sem saber do que. Saía de casa às 6 da manhã, enquanto as crianças ainda dormiam. Chegava depois do jantar, às vezes depois que eles já tinham ido dormir. Final de semana tinha reunião, tinha visita técnica, tinha problema na obra que só eu podia resolver. Sempre tinha alguma coisa que só eu podia resolver. E sabe o que eu pensava enquanto fazia isso? Que eu estava sendo um bom pai, porque eles tinham tudo.
escola particular em Jundiaí, tênis novo no começo do ano, viagem de formatura paga, entrada de apartamento para os 2 mais velhos. Eu dei tudo que o meu pai não conseguiu me dar. Eu jurei para mim mesmo que meus filhos não iam passar pelo que eu passei, mas eu esqueci de perguntar para eles o que eles precisavam. E eles precisavam de mim, não do meu dinheiro, de mim. Precisavam que eu estivesse na apresentação de dança da Beatriz. Precisavam que eu soubesse o nome do melhor amigo do Sérgio. Precisavam que eu ficasse na mesa do jantar depois que terminasse de comer, só para conversar, sem pressa, sem o olho no relógio, sem a cabeça na planilha de custo de obra que eu ia revisar depois. Essas coisas não custam dinheiro, custam presença. E presença era exatamente o que eu não sabia dar. Eu confundi estar na mesma casa com estar junto. Passei décadas achando que porque eu dormia sob o mesmo teto, porque meu nome estava na conta de luz, porque eu aparecia no Natal e na Páscoa, eu estava cumprindo meu papel de pai. Não estava. Estava cumprindo uma burocracia. Estava presente no papel, ausente em tudo que importa. E o pior de tudo, o que me pesa mais quando fico acordado de madrugada e não consigo dormir, é que eu sabia, não sabia em palavras, mas sabia naquele lugar fundo que a gente tem dentro do peito, onde a verdade fica guardada mesmo quando a gente não tem coragem de olhar para ela. Eu sabia que estava errando e continuei, porque parar significava admitir que estava errado. E homem convicto não admite que está errado. Homem convicto dobra a aposta, trabalha mais, constrói mais, prova mais, até que não tem mais nada para provar. E as pessoas que importavam já foram. Tem uma noite que eu não consigo enterrar. 24 de dezembro de 1994. Eu tinha 64 anos. Devia ter juízo. Devia ter entendido depois de décadas o que era importante. Mas a gente pode viver uma vida inteira sem aprender a lição principal. Eu sou prova disso. A Neuza tinha passado o dia inteiro cozinhando. Eu ainda consigo sentir o cheiro daquela cozinha, o peru no forno desde as 10 da manhã, a farofa com bacon fritando, o arroz com passas que ela só fazia no Natal. Ela tinha comprado uma guirlanda nova, verde com bolinhas douradas, e pendurado na porta de entrada com um laço vermelho. Os filhos iam vir todos. Beatriz, Roberto, Cláudia, Marcos, Tânia, Sérgio. Era para ser a primeira ceia completa em 4 anos. Ela tinha deixado um bilhete na geladeira. Uau, hoje todo mundo vem. Tenta chegar cedo. Às 5 da tarde meu telefone tocou. Engenheiro responsável por uma obra em Sorocaba. Em pânico. Uma viga havia cedido parcialmente na fundação. Ele dizia que era grave, que precisava de mim, que não sabia o que fazer. Eu disse para a Neuza, vou só dar uma olhada, volto antes das 8. Ela não respondeu, só virou de costas e continuou arrumando a mesa. Eu deveria ter ficado. Quando cheguei na obra e avaliei a situação, eu sabia tecnicamente, com a clareza de quem passou a vida inteira fazendo aquilo, que o problema podia esperar até o dia 26. Não era emergência real, a estrutura estava estável, não havia risco imediato, podia esperar. Mas eu fiquei, porque ali eu sabia exatamente o que fazer. Ali eu tinha controle. Ali ninguém esperava que eu sentisse nada, que dissesse nada, que fosse nada além de competente. Ali eu era o engenheiro. E ser o engenheiro era muito mais fácil do que ser o pai, do que ser o marido, do que sentar naquela mesa e tentar preencher os anos de distância com uma conversa de Natal. Mandei uma mensagem para a Neuza às 8 da noite. Problema grave, não sei se consigo. Não era verdade. Eu conseguia. Eu escolhi não conseguir. Cheguei em casa à 00:30. A casa estava quieta, a guirlanda apagada,
A cozinha lavada com aquele cheiro de detergente que fica depois que a louça seca. Entrei pela cozinha e vi o fogão. Em cima do fogão, um prato coberto com papel alumínio. A Neuza tinha guardado o meu jantar. Eu comi em pé, sozinho, na luz fraca que vinha do exaustor. Peru, farofa, arroz com passas. Frio. Não consegui terminar. No dia 25 de manhã, antes de sair, passei pelo corredor. E no chão, perto da porta de entrada, tinha um embrulho. Papel de presente vermelho, amarrado com um barbante. Uma etiqueta escrita com letra de criança, daquelas letras grandes e tortas que as crianças fazem quando estão aprendendo. Pro vovô Valdemar, de Júlia. Júlia era a neta, filha da Beatriz, 4 anos. Eu abri. Dentro tinha um desenho, feito com giz de cera, num papel sulfite dobrado ao meio. Uma menina de mão dada com um senhor. O senhor era maior que as casas ao redor, maior que as árvores. A menina havia desenhado o avô mais alto que tudo no mundo. Fiquei parado segurando aquele papel por não sei quanto tempo. E depois saí para trabalhar. O desenho ficou em cima da geladeira por 8 anos. Quando mudamos de casa, desapareceu. Não sei se foi parar no lixo por engano. Não sei se alguém jogou fora sem saber o que era. Até hoje não sei. Júlia tem 34 anos. Não sei onde ela mora. Ela não sabe que o desenho desapareceu. Talvez nem se lembre mais de ter feito. Mas eu lembro. Eu lembro de cada linha daquele giz de cera. E é essa imagem. Esse vovô mais alto que as casas, que me assombra toda madrugada, porque eu entendo agora o que ela estava dizendo com aquele desenho. Ela estava me dizendo que eu era o maior do mundo para ela, e eu não estava lá. Deixa eu te contar como é. De manhã, a enfermeira Rosângela abre a porta, coloca o remédio na minha mão, pergunta se eu dormi bem. Eu digo que sim. Ela sai. Então eu fico sentado na beira da cama por uns minutos, olhando pela janela que dá para o jardim do asilo. Tem uma grama lá embaixo que fica com cheiro de terra molhada quando chove. É o único cheiro aqui que me lembra algo bom. Tomo o café. É sempre melita, coado no filtro de pano que trouxe de casa. O único item que a diretora do asilo deixou eu manter. Rosângela lava esse filtro toda quinta-feira. Bebo numa caneca de ágata azul, com uma rachadura fina na alça que já foi colada com araldite 2 vezes. Tomo sem açúcar desde 2019, quando o médico proibiu. Ainda reclama que está sem graça, mas tomo e sento. Não há nada urgente para fazer. Nunca há. Essa foi a mudança mais estranha de todas, passar a vida inteira com a agenda cheia, com prazos, com reuniões, com problemas que só eu resolvia, e de repente ter dias inteiros que não exigem nada de mim. Dias que passam como água em superfície plana, sem pressa, sem direção. No começo eu não sabia o que fazer com isso. Agora eu sei. Fico pensando. Penso na Neuza. Ela morreu em 2004 de infarto, sozinha em casa. Eu estava em Ribeirão Preto numa reunião de obra. Cheguei quando o corpo já estava frio. Nunca me perdoei por isso, mas também nunca disse isso para ninguém até agora. Era o tipo de coisa que eu engolia porque homem não fala sobre o que carrega. Homem resolve, homem segue em frente. Mas não tinha mais frente para seguir, só tinha aquele quarto vazio. A Beatriz mora em Florianópolis. Tem 2 filhos que eu nunca vi pessoalmente. O Roberto virou engenheiro, igualzinho a mim, e foi exatamente por causa disso que a relação ficou tão difícil entre nós. A Cláudia virou psicóloga. Ela entende tudo o que eu fiz e é exatamente por isso que se afastou mais. Porque entender não é o mesmo que suportar. O Marcos foi para o Mato Grosso em 98 e ligou 2 vezes desde então. A Tânia manda cartão no Natal. Só o cartão, sem carta, sem bilhete. O envelope, o cartão, a assinatura. A Tânia,
como se eu fosse um conhecido distante que ela não quer perder do cadastro. E o Sérgio, o caçula, eu mal conheço. Ele nasceu quando eu já estava completamente tomado pelo trabalho. Tenho mais memórias de obras do que dele. 6 filhos. Nenhuma visita em 20 anos. Todo dia às 9 da noite, antes de dormir, eu pego o celular. Um Samsung simples que a assistente social configurou para mim. Abro os contatos. Rolo a lista para cima e para baixo. Beatriz, Roberto, Cláudia, Marcos, Tânia, Sérgio. Fico olhando para os nomes. Não ligo para nenhum. Tenho medo do que vou ouvir. Ou pior, do silêncio. Do telefone que chama e ninguém atende. Fecho o celular. Coloco na mesinha. Apago a luz. E fico no escuro pensando em Júlia. Naquele desenho. No avô mais alto que as casas. No homem que eu poderia ter sido se alguém tivesse me parado a tempo e dito: Valdemar, o que você está construindo não vai te visitar quando você envelhecer. Você está me ouvindo agora. Pode ser que você esteja no carro, pode ser que esteja caminhando, pode ser que esteja sentado no sofá com o celular na mão enquanto alguém que te ama está no mesmo apartamento, no mesmo cômodo, esperando, mesmo sem saber que está esperando, que você apareça de verdade. Eu vou te dizer uma coisa que levei 94 anos para entender, e vou te dizer sem rodeio porque não tenho mais tempo para rodeio. Presença física não é presença. Você pode dormir todos os dias debaixo do mesmo teto que seus filhos e ser um estranho para eles. Eu sei disso porque fiz isso por décadas. Eu estava em casa, mas minha cabeça estava na obra, no prazo, no orçamento, no problema que tinha que resolver. Meu corpo estava lá, eu não estava. E as crianças percebem com uma precisão que assusta. Elas não têm vocabulário para nomear o que sentem, mas sentem. E o que elas aprendem, o que minha filha Beatriz aprendeu com 16 anos, naquela noite que ela ficou sentada sozinha com o figurino de dança no colo, é que não vale a pena esperar por você. Quando uma criança aprende isso, algo se fecha dentro dela. E esse fechamento não abre mais do mesmo jeito. Você pode tentar, pode pedir desculpa, pode aparecer anos depois com boa vontade e remorso genuíno. Mas a janela que existia quando eles eram pequenos, quando eles ainda te olhavam com aquela fé absurda que criança tem no pai, essa janela não volta mais. Não estou te dizendo isso para te assustar. Estou te dizendo porque é verdade e porque ninguém me disse. Segundo o aprendizado, você não é um provedor. Você é um pai. São coisas completamente diferentes. Eu paguei escola, viagem de formatura, entrada de apartamento. Fiz questão de que não faltasse nada. E não faltou nada, exceto eu, exceto o meu tempo, exceto a minha atenção, exceto eu sentado na plateia daquela apresentação de dança. Seus filhos não precisam de mais dinheiro, precisam de você presente, acordado, olhando para eles, ouvindo o que eles estão dizendo mesmo quando o assunto parece pequeno. O assunto nunca é pequeno para eles. Terceiro, o silêncio dos seus filhos não é sinal de que está tudo bem. É sinal de que eles desistiram de te avisar. Por 30 anos, nenhum dos meus filhos gritou comigo. Nenhum me confrontou, nenhum me deu um ultimato. Nenhum disse abertamente que estava com raiva. E eu li esse silêncio como aprovação, como prova de que estava tudo certo, que a família estava bem, que eles entendiam as minhas ausências. Não entendiam. Haviam parado de reclamar. Tem uma diferença enorme entre essas duas coisas e eu só fui entender essa diferença quando já era tarde demais. Se seus filhos pararam de reclamar das suas ausências, não comece a descansar, comece a se preocupar. Eu tenho 94 anos. Meus pulmões cansam com esforço mínimo. Meus joelhos não dobram como dobrariam.
Tenho um filtro de pano que uma enfermeira lava toda quinta-feira, uma caneca com rachadura colada com araldite e um celular com 6 nomes que eu rolo toda noite sem ligar para nenhum. Tenho a foto plastificada de um prefeito apertando minha mão em 1978. E tenho a memória de um desenho a giz de cera que desapareceu numa mudança. Um vovô mais alto que as casas. Você ainda tem tempo de ser esse avô. Você ainda tem tempo de estar na apresentação de dança. Você ainda tem tempo de sentar na mesa depois do jantar, sem olhar para o celular, sem a cabeça em outro lugar e ouvir o que seu filho está tentando te dizer. Não existe depois, existe agora e existe tarde demais. Eu estou te dizendo isso do lugar de quem chegou no tarde demais e ficou, de quem tem 94 anos e entendeu tudo isso quando os filhos já haviam aprendido a viver sem mim. Não me siga. Vá para casa agora, não quando terminar o trabalho, não quando resolver o problema da obra, não amanhã, não no fim de semana, não nas férias. Agora, antes que alguém que te ama aprenda que não vale a pena esperar por você.